Eu queria só deixar claro aqui, porque tem gente perguntando quem são os outros 7. Então, além do Bolsonaro, são Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Almir Garnier, Mauro Cid, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira e Alexandre Ramagem, os réus hoje, a partir dessa unanimidade na turma do STF. Mas o Oscar, ele diz o seguinte, olha, segundo a declaração do Alexandre de Moraes ontem, todos tiveram o mesmo acesso ao mesmo material. E há materiais que ainda não foram disponibilizados e serão apresentados a todos no momento em que estiverem disponíveis. Essa indisponibilidade, ainda que momentânea, é um problema, professor? É um problema. Na minha opinião, é um problema. Porque, em tese, você pode até não acreditar nisso, mas, teoricamente, no celular do Braga Neto, haveria mensagens, documentos, conversas, trocas, fotos, registros de presença de lugares que contradissessem frontalmente a leitura proposta pelo Gonê. Ah, o Gonê é um mau caráter? Não. Ele teve acesso a um pedaço das provas, fez uma leitura coerente, organizada do que ele conheceu. Né? Eu vou lembrar aqui de um episódio que talvez nos ajude bem a enxergar do que eu estou falando, embora não seja exatamente de uma questão criminal. Né? Todas aqui vão se lembrar que o Moro vaza uma interceptação ilícita da Dilma conversando com o Lula, dizendo, olha, o Messias está indo levar aí o termo de posse. Só vazou essa. Aí repercutiu amplamente como Dilma está dando foro privilegiado para escapar o Lula da Lava Jato. Isso anima Gilmar Mendes a dar o primeiro mandato de segurança da história impedindo o presidente de nomear ministro, sem precedente. Aí depois vazam as outras conversas. Nas outras conversas tem o Lula dizendo, putz, a Dilma está querendo que eu seja ministro para salvar a articulação política, não sei se eu quero. Teve aquela famosa de Maricá com o Eduardo Paes e tal. Então, este é um exemplo de aquele fragmento, aquela uma conversa com a Dilma, levou a uma visão de túnel, né? Levou a uma leitura do que estava acontecendo, Gilmar se convenceu e impediu a posse. Quando nós conhecemos o resto da prova, opa, então não era bem assim. O Lula estava em dúvida, ele não sabia se ele queria assumir, percebe? Poderia acontecer algo parecido aqui. Ah, tem esse zap. Sim, ministro, mas dali a 15 minutos tem um outro que dá um outro contexto para essa frase. Né? Então, mas é por isso que eu insisto na questão do timing, porque hoje o Flávio Dino, no voto dele, ele, enfim, ele é político, né? Então ele tem um jeito de falar muito bem. Fala bem, descontraído e tudo mais, mas entre outras coisas, ele falou um pouco disso, de falar assim, olha, por exemplo, a gente pode vir a conhecer que determinados acusados e agora réus desistiram ao longo do caminho. E isso é parte da instrução. Do que se sabe hoje do caso, estou falando do argumento dele para a gente aprofundar aqui. O argumento do Dino é esse. Do que se sabe hoje, do que se tem conhecimento hoje, há provas suficientes para entender que essas pessoas precisam passar por um processo penal. Correto. E ele mesmo, não estou falando ipsis literis, que eu não decorei a fala dele, mas praticamente é isso que ele falou. Ao longo do processo, se ficar provado que fulano desistiu, passou a trabalhar contra o plano do golpe, etc., não é condenado. E pronto. Então, o timing não é esse. A pergunta é, por que escolher seguir com uma acusação criminal sem conhecer tudo? Então, por que a pressa? Então, aí é o ponto X, porque uma das acusações das defesas é que esse processo está sendo levado muito na celeridade. E tem um ponto aí. E ontem o professor Rafael Maffei esteve aqui conosco e desfez um pouco essa tese do ponto de vista dele, apontando que, olha, muito rápido comparado ao quê? Comparado ao próprio Alexandre, não, porque sim, o Alexandre dá ritmo rápido para as coisas. Comparado a outros processos, de você só bater o olho na estrutura que hoje tem um gabinete de ministro do Supremo com o que tinha no mensalão, é mais que o dobro.
eu não me lembro se ele usou exatamente isso, mas ele quis dizer algo nessa linha. Então, ele fez algumas ressalvas para essa crítica da celeridade. Você acha que esse ponto das provas pode ser uma crítica mais contundente, então? Eu acho que se havia provas ainda... E veja, provas sempre podem existir. Né? Pode ser que alguém fale alguma coisa na instrução que leve a mais uma prova, tá? Mas nós estamos falando daquilo que já está apreendido, aquilo que já está nos autos apenas pendente de documentação. Uhum. A regra que eu acho mais democrático, mais transparente, mais protetivo dos direitos do cidadão se o celular já está lá, vamos esperar. Uhum. Porque pode ser que a gente poupe uma pessoa que não precisaria estar sendo denunciada se nós conhecêssemos um pouco melhor essa prova. Uhum. Né? Então, entre a segurança jurídica e o direito dos investigados e uma vontade de dar uma resposta rápida, eu prestigiaria a defesa dos indivíduos. E isso é perfeito, acho que todo mundo que é legalista, garantista, tende a concordar. Aí vem um ponto que eu acho que é fundamental, que é o fato de que este julgamento, como qualquer julgamento no Supremo Tribunal Federal, não está alheio aos ventos políticos. Perfeito. A ponto de vermos idas e vindas em decisões que pareciam já completamente sedimentadas, prisão em segunda instância ou não, foro privilegiado ou não. Parte da dissidência do Fux com o Moraes ontem é de uma coisa que foi assentada e ele foi voto divergente, que é o foro ampliar o alcance do foro privilegiado, por exemplo. Então, o Supremo vai e vem em algumas coisas, não necessariamente por conta dos ventos políticos, mas muitas vezes influenciado por eles. Me parece que este é um caso emblemático de como os ventos políticos podem realmente influir. Isso, essencialmente, do ponto de vista criminal, de um criminalista, isso é condenável, mesmo se não for evitável? Veja, eu entendo perfeitamente o seu ponto. Eu vou propor que a gente olhe de um outro lado. Isso vai criar mais ou menos ruído. Porque, né, no final do dia, o que você está me dizendo ele está fazendo isso, logo já dá uma resposta, tem a movimentação pela anistia, né? Então, camarão que dorme, a onda leva. Né? Tudo bem, eu acho plausível. E não está quebrando nenhuma lei. Aí é que é o discutível. Pois é, diretamente não. Okay. Né? Mas tudo bem. Vamos dar esse passo, então, em defesa da democracia, constitucionalismo defensivo e tal. Isso vai resolver o problema? Não, porque amanhã ele vai marcar audiência de oitiva de testemunha de acusação e a defesa toda vai falar assim, não dá, porque eu não tenho acesso a toda a prova. E aí, se ele professor, não quiser... Desculpa interromper, mas quero aproveitar, inclusive, isso que você falou dele, de repente, marcar as oitivas já. As pessoas provavelmente estão se perguntando o que acontece agora e se dá para ter uma ideia do timing desses próximos passos. Agora nós vamos entrar na fase de prova oral. Oitiva de testemunhas e interrogatórios. Então, existe uma ordem definida no Código de Processo Penal. As testemunhas de acusação têm que ser ouvidas primeiro, depois as de defesa, aí o Mauro Cid, aí os outros réus. Né? Então, tem toda essa fase oral. Aí, terminada essa fase de prova oral, existe uma margenzinha ali para pedir novas provas. Só que ela é bem limitada. Você pode pedir novas provas sobre pessoas, fatos, circunstâncias que foram conhecidas durante a instrução apenas. Né? O que já estava conhecido antes, você não pediu prova, azar o seu. Também tem um velho brocado romano que o direito não socorre os que dormem. Já foi. Se deferida essa prova... Qual é o provérbio? Não consegui entender. O direito não socorre aos que dormem. Então, perdeu o prazo. Produzida eventual prova, isso vai para a Procuradoria-Geral da República
apresentar suas alegações escritas finais. Aí, me parece que eles vão manter isso também em Mauro Cid. Talvez até deem prazo conjunto para o Mauro Cid e para a PGR, porque eles estão no mesmo polo, por assim dizer. Depois, as defesas, e aí, então, a conclusão para o ministro Alexandre iniciar o julgamento com o seu voto, e aí sim marca-se uma sessão para que este voto seja apreciado, acompanhado, divergindo na primeira turma. Professor, a gente tem militares que viraram réus agora. Qual é qual o peso simbólico de ter essas figuras, né, que estavam no governo virando réus no momento que a gente está falando de novo em ditadura, em golpe de Estado, em todas as coisas que a gente achou que tinham ficado lá para trás? Eu acho que é o aspecto simbólico mais importante de todos, né? É a primeira vez que um general de 4 estrelas senta no banco dos réus em um país com a ampla tradição de tentativas e de golpes, né? É a primeira vez que nós estamos julgando golpistas, né? E eu acho que isso explica muita coisa. Acho que nós só estamos julgando esses golpistas hoje porque nós não julgamos outros golpistas no passado, né? Bom, antes tarde do que mais tarde. Então, é muito importante esse recado. A República começa com um golpe militar. Sobral Pinto, um grande personagem, né? Tinha a frase maravilhosa de que os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República, né? Então, existe um recado muito importante aqui a ser dado, a República é dos brasileiros, a República não é das Forças Armadas, e intentonas golpistas serão repelidas e reprimidas e julgadas. Então, o meu sincero desejo é que, seguindo direitinho, no milímetro, o figurino legal, essas pessoas sejam regiamente punidas, né? Que sejam regiamente responsabilizadas, mas também não pode parar aí. Se no conteúdo das AMAN, né, da formação dos militares de elite, continuarem ensinando que o 142 dá poder moderador às Forças Armadas, né, que 64 foi uma revolução, não foi golpe, nós só estamos enxugando o gelo. E isso é típico do Brasil. A gente endereça ali a ponta do iceberg e não mexe nas condições que geraram aquele problema, né? Veja que, se não me engano, 6 deputados estavam envolvidos no 8 de janeiro. Alguns deles presentes, filmando e tal. Nada aconteceu com esse deputado. Ainda. Essa é uma questão que a gente vem discutindo aqui no meio já há algum tempo, a falta da presença, né, a falta desses nomes, desses deputados que não só os que estavam lá, mas certamente os que estavam nas suas casas, no conforto dos seus lares, mas estavam instigando tudo que aconteceu no 8 de janeiro e tudo o que poderia ter acontecido se essa tentativa de golpe de Estado tivesse sido levada à frente pelo Bolsonaro, e todos esses militares estão virando réus hoje. Desde o início do governo Bolsonaro, exatamente, né? Desde lá de 2021, quando as investigações começam, esses discursos já estavam lá também no parlamento. Essa é uma pergunta que teria que ser sido suscitada. E é curioso como ele foi pouquíssimo cobrado sobre isso ao Lira, talvez pelo fato de que dele ninguém esperasse nada mesmo, né? Mas agora talvez seja aproveitando o ainda estou aqui, a revisão do crime de desaparecimento forçado pela ditadura, que é um tema que está colocado no Supremo, a ação de hoje, talvez fosse o caso de voltar para o Hugo Mota e falar, e aí? Me parece que a PGR e o Supremo já compraram briga o suficiente e acho que tomaram a decisão estratégica de, calma, tem um tanto de leão que a gente consegue enfrentar ao mesmo tempo. Eu acho que a sociedade civil deveria botar um pouco de pressão no Hugo Mota e falar, e os seus? Porque boa parte, é importante a gente não esquecer disso, o Alexandre vai se auto-atribuindo uma série de papéis porque nós tínhamos um alinhamento cósmico diabólico na gestão Bolsonaro, que era Bolsonaro, Lira, Aras.
era uma imobilização, né? Como o pessoal do Medellín em Brasília gosta de dizer, né? O silêncio, como é que é? O sono retumbante. As instituições dormem furiosamente. As instituições dormem furiosamente. Então, nós também precisamos, claro, republicanamente e tal, lembrar que as instituições precisam fazer as suas lições de casa. Depois reclamam que o judiciário se agiganta, né? Então, antes de o Congresso criticar o judiciário nesse assunto, faça a sua lição de casa, né? Então, acho que esse é um tema, por exemplo, que ninguém reviu até agora o poder unilateral do Procurador-Geral da República em arquivar um caso criminal contra o presidente da República. Não existe na República alguém com poder incontrolável, mas nós temos esse poder na figura do Procurador-Geral.